pode orar, Senhor. Nossa, Senhor, Pai. Sim, Deus, quebrantar, Senhor Jesus. Não consigo isso. Deus. Sim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Espírito do céu. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Clamamos pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Agarramos em Cristo como a nossa única esperança, somente nossa única esperança é Cristo Jesus. Só Cristo pode nos livrar. Só Cristo pode nos chamar, Senhor Jesus. Ficamos contra Deus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, merecemos, Senhor Jesus. Sejamos misericordiosos para cada um de nós. Tenha teu perdão para nós, Senhor. Pedimos ao Senhor Jesus que perdoe-nos, tenha misericórdia de nós. Nós sejamos, ó Deus, melhores, ó Deus, nós somos sim melhores, né? Nós venhamos, ó Deus, não só ter, ó Deus, remorso, mas sim verdadeiramente entendimento. Senhor, ó Deus, que glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos agora à primeira palavra cantada ao Senhor, Salmo de número 118. Atrás do boletim que foi entregue, esse Salmo 118 se trata da alegria dos justos pelo Salvador. Cantemos, louvamos a Deus toda a igreja. Dê graças ao Senhor, pois é bondoso nosso Deus, e a misericórdia dele para sempre durará. Diga, pois, ó Israel, que a sua graça não tem fim, e a casa de Arão. Diga que a misericórdia do Senhor para sempre dura. Eles que temem o seu nome, que abraçam não tem. Quando na tribulação seu santo nome eu invoquei, e o Senhor ouviu a prece, a minha dor aliviou. O Senhor está comigo, nenhum mal eu temerei, quem me molestará. O Senhor está comigo, dentre aqueles que me ajudam. Obrigado, Senhor. E verei, sai muito alto quando eu canto. E a retribuição é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar. Me cercaram as nações, mas eu a todas destruí, em nome do Senhor. Todas elas me cercaram, grande cerco impuseram, mas eu destruí a todas, em nome do Senhor. Mas eu destruí a todas, em nome do Senhor. Como abelhas me cercaram, porém fogo atirei, e queimadas como espinhos foram todas as nações. Mas em nome do Senhor eu pude a todas destruir, pois iam me ferir. Mas meu Deus amparo trouxe, o Senhor é minha força. Meu louvor a Ele canto, pois Ele
salvou, pois Ele me salvou. Amém. Irmãos, pode se sentar. Vamos agora à leitura pública, Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 50. Se eu não me engano, chegamos ao último capítulo de Gênesis. É um capítulo menor, vamos fazer toda a leitura do capítulo. Gênesis, capítulo 50. Vamos à leitura. Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, se desejo subir e sepultar meu pai, depois eu voltarei. Respondeu o Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, e os rebanhos, e o gado. E subiram também com ele tanto os carros como os cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macapela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efron, o heteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. O José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentareis a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito.
Irmãos, temos um momento agora de orar pelas autoridades constituídas por Deus em nosso país. Vou pedir ao irmão Rodrigo que ore pelas autoridades. Rodrigo vai estar orando, toda a igreja em silêncio, cobrir suas cabeças e vamos orar também. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, na autoridade do nome do teu Filho Cristo Jesus, o nome sobre todo nome, a autoridade única e absoluta. Senhor, eu oro pelas autoridades constituídas pelo Senhor na nossa nação. Ó Deus, nós não temos presidentes como Davi, governantes como José, mas nós sabemos, Deus, que os governantes, presidentes, deputados estaduais, federais, tanto os prefeitos, os vereadores, foram constituídos pelo Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que, julgando, ó Deus, segundo a sua reta justiça, são homens que têm feito nas suas possibilidades, homens que tentam fazer o bem. As decisões, ó Deus, que são tomadas chegam no seu povo, negativamente ou positivamente, ó Deus. Muitas vezes negativo, Pai. Mas nós sabemos que nós estamos na mão do Todo-Poderoso Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E é em nome do Senhor, na autoridade do teu Filho que ora por essas autoridades, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que na tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o teu Filho. E é no nome dele que eu oro para que o Senhor vá, Deus, a corrupção do nosso país, trazendo sobre essas autoridades, ó Deus, as suas bênçãos ou o seu juízo, ó Pai. E que nós estamos, ó Deus, diante da tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, oro também, ó Deus, pela segurança pública instituída no nosso país, Exército, Aeronáutica, Marinha, policiais federais, policiais rodoviários federais, civis, militares, policiais penais, ó Deus, cada um exercendo na sua função com eficácia, ó Deus. E que o inimigo, ó Deus, venha receber, ó Deus, punição, Deus, por estes homens, mulheres que saem de suas casas, deixando suas famílias e possam voltar, ó Deus, em segurança, para que ele seja, ó Deus, que seu nome seja glorificado, Deus, através desses homens, que sejam por eles ou através dele. Peço ao Senhor também pela área da saúde pública estabelecida no nosso país, ó Deus. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, são pessoas, ó Deus, que estão estabelecendo, ó Pai, exatamente neste momento, ó Deus, cuidando, ó Deus, de enfermos, pessoas que precisam, ó Deus, dos cuidados, assim como nós também, ó Deus, que precisamos dos cuidados. Nós sabemos, ó Pai, que estes são os meios que foram estabelecidos pelo Senhor. Nós damos glória, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é que cuida, ó Deus, tudo e de todas as coisas, nada, Deus, passa despercebido do teu nome. Louvado seja o teu nome, o nome do teu Filho, Deus, por isso. Eu oro, Deus, pelas as autoridades eclesiásticas, ó Pai. Ó Deus, nós, tanto eu como essa congregação, somos gratos por quanto que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, de todas essas coisas que têm acontecido. Ó Pai, muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Pai, Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, pela comunhão do Sudeste, que tem nos abençoado, assim também juntamente, ó Deus, com a igreja de Manuel de Sete Lagoas, juntamente aqui com o pastor Renan, que veio acompanhar, Deus, com os irmãos, para nos ajudar, Deus, nos abençoar. Muito obrigado, Deus, que o Senhor derrama a graça sobre eles, Deus. Muito obrigado por esse cuidado, Deus. Nós nos sentimos, ó Deus, protegidos e abençoados, Deus, apesar de sabermos que somos imperecedores, ó Deus. Coloque no nosso coração gratidão, Deus, por tudo quanto tem acontecido, Deus. E nós oramos ao Senhor que continue, ó Deus, conduzindo, ó Pai, na tua boa e perfeita e agradável vontade, Deus. No nome do Senhor Jesus, cuide de cada um aqui, ó Deus, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, idosos, ó Deus, dos enfermos, ó Pai, das pessoas que têm causa da justiça, dos que perderam, Deus, entes queridos. Nós, na tristeza, Deus, nós oramos ao Senhor para o conforto, mas nós também, Deus, na alegria das vidas que estão vindo, Deus, nas vidas que foram estabelecidas aqui, dessas criancinhas, Deus, que nasceram, nós cantamos louvores ao Senhor com alegria, Deus.
Abençoa as gestantes e conforte o coração, Deus, dessas pessoas que pertencem aos queridos, Deus. Nós te louvamos, Deus, por este dia. Nos dê um coração renovado, Deus, nessa manhã. E assim eu oro, Deus, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Redentor, dele, por ele e para ele, seja todas as coisas, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos ao segundo cântico a Deus, Salmo de número 16, todos de pé. Se trata do Santo de Deus. Cantemos toda a igreja. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos meus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. Faça, Senhor, minha herança, a minha sorte, o arrimo. Tu és, tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tem o Senhor sempre à minha presença, Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar. Aprendo gozo na tua presença, na tua destra as delícias sem fim. Amém. Irmãos, vamos ao refeitório. Irmãos, Os irmãos sejam sem contribuir. Lembrando que você está contribuindo para o reino de Deus com os seus recursos, é um ato de adoração a Deus. Fique à vontade.
tem um puritano que fala que o culto puritano é criança do culto e homens cantando salmos altos, né? Fez lembrar desse puritano. Irmãos, vamos ser agora a oração do Senhor Jesus Cristo nesse povo. Registrado em Mateus 9, a partir do verso B. Não, perdão, Mateus 6, a partir do verso 9. Jesus disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. falamos com o pastor Henrique. Vamos nos preparar para o sermão. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, conhecemos o teu nome. Te agradecemos uma vez mais uma oportunidade de ouvir o teu santíssimo evangelho. Te damos graças pela vida do pastor Renan. Oramos para que o Senhor deposite mais uma vez a tua graça, a tua graça sobre ele. Abra nossa mente, nosso entendimento. Espere-te todo o nosso despresamento, toda a falta de atenção agora. Nos ajude, Pai. Concentra a nossa mente nas escrituras que vai ser ministrada agora pelo pastor. Ó Deus, nos ajude nesse momento. Produz em nós uma terra fértil, Pai, para que faça raiz as verdades do teu ensino e que possamos, Pai, viver uma vida prática do teu evangelho. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos o teu nome. Amém. Tá bom, obrigado. Eu vou colocar o microfone aqui porque eu não gosto dele. Os irmãos podem abrir a Bíblia na carta aos Filipenses. Não sabe mexer assim. Os irmãos estão me ouvindo? Acho que para mim está ruim, né? Aqui? Ah, você quer que eu passe? Não, levanta. Aqui. Aí deu certo. Muito obrigado. Carta aos irmãos de Filipos. Acho que ficou muito alto. Capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Está escrito assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, os irmãos têm não tem, né? A Bíblia Revista Corrigida coloca assim também, ó. Se há, pois, algum consolo em Cristo, exortação ou consolo, a palavra grega aí pode ser traduzida tanto por exortação quanto consolo, tá bom? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, os irmãos já viram que de forma geral, de forma geral, tudo que nós fazemos, ou tudo que nós participamos, nós buscamos de certa forma uma unidade,
ou uma uniformidade. Vocês pararam para perceber isso? Vou dar um exemplo, irmãos. Os militares. Os militares, quando eles começam o curso lá, apesar de eu nunca ter sido militar, a gente sabe, assim, né, pelo que contam, uma das coisas que mais acontece no treinamento é dar a ideia para as pessoas, aqueles jovens que estão ali no treinamento, é que eles são um só corpo, uma equipe. Eles precisam de ter uma unidade, porque se um falha, todos correm risco. Geralmente é assim. Então, uma das coisas que os militares muito prezam é, olha, vocês são uma equipe, vocês são um só. Tem que ter todo mundo o mesmo pensamento, tem que todo mundo ter o mesmo propósito. Porque se um falha, o outro falha também. Né? Mas não só entre os militares. Tudo na vida, a gente busca uniformidade. Quer ver? Quando nós estamos trabalhando numa empresa, o que eles pedem para você, geralmente? Olha, você tem que vestir a camisa da empresa. Você tem que fazer parte da empresa. Você tem que se sentir dono da empresa. Você tem que ser um corpo, uma equipe, todo mundo junto. Se você vai estudar, o que a escola exige? Uniforme. Todo mundo igualzinho. Todo mundo bonitinho. Para mostrar que, olha, todo mundo está naquela mesma escola. Não é verdade? Tudo que vocês fizerem, tudo que nós fazemos, exige uniformidade, exige essa união das pessoas. Se os irmãos forem, por exemplo, pensar nos esportes, futebol, o que une mais as pessoas, né? Tirando a religião, se não o esporte, o futebol. 60 mil pessoas no estádio, cantando a mesma música, e tendo a mesma vontade que o time dele ganhe e o adversário perca. É ou não é? Tudo. No casamento, se não forem unidos os dois, o casamento começa a desandar. Tem que ter o mesmo pensamento, a mesma vontade, os mesmos planos. Imagina só, o marido tem um planejamento de vida de uma forma, a esposa um outro planejamento de vida. Certamente vai acontecer um momento que esse casamento não vai começar a dar muitos problemas. Meus irmãos, nós como humanidade, nós buscamos incessantemente uma unidade em tudo que fazemos. Por quê? Porque a unidade é um princípio que foi plantado por Deus na natureza humana. E nós, lá no Éden, nós éramos unidos. Havia uma unidade de pensamento, de desejo, de vontade, de plano, antes do pecado original. Homem e mulher casados com um só objetivo: glorificar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus e viver para a glória de Deus. Nós fomos criados com uma unidade. A humanidade como um todo, as pessoas como um todo, foram criadas no princípio, antes da queda, para serem um só corpo, apesar de múltiplos. É aquele famoso problema da filosofia, né? O múltiplo na unidade, ou a unidade na multiplicidade. Isso está lá desde o Éden, porque flui de Deus. Deus trino, o Deus que é três e ao mesmo tempo um. Três pessoas distintas, um só Senhor. E isso ecoa pela criação. Contudo, lá no Éden, ainda na queda do homem, o pecado entra e atrapalha tudo, inclusive a nossa unidade. É por isso, meus irmãos, que na nossa vida nós ficamos incessantemente buscando unidade, mas nunca encontramos uma unidade que ligue toda a humanidade. Não tem como. Por exemplo, as pessoas hoje buscam unidade no pensamento político. Direita, esquerda, centro, libertários. Tudo. Uma diversidade de pensamento político para tentar trazer uma unidade da humanidade, mas não consegue. Sempre haverá aquele de esquerda, aquele de direita, o de centro. Sempre haverá os extremistas, sempre. Porque o pecado corrompeu a unidade dos homens e mulheres. Nós não podemos mais ser unidos como éramos no Éden, de forma natural. Só que isso está dentro de nós, porque emana de Deus. Deus, ao criar o homem, colocou esse princípio, mas esse princípio foi estragado pelo pecado. É por isso que nós corremos o tempo todo atrás de ficarmos
unidos. A humanidade busca unidade no futebol, na política, no emprego, na faculdade, nas filosofias, em tudo que você fizer, mas nunca consegue. Ela sempre falha, sempre falha. Mas daí o apóstolo Paulo então nos mostra que é possível ter uma unidade, mas não uma unidade mais como aquela do Éden antes da queda. Eu não estou falando de recuperar a unidade que nós tínhamos antes da queda. Eu estou falando de uma unidade superior àquela que Adão e Eva tiveram no Éden. Uma unidade em Cristo Jesus. É possível nós buscarmos uma unidade muito mais gloriosa do que aquela do Éden e muito mais gloriosa do que essas pequenas unidades que nós vamos tentando ter no mundo. É a unidade no corpo de Cristo. A unidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma unidade não só no corpo místico de Cristo, mas uma unidade também no sofrimento, na angústia e na consolação do nosso Senhor Jesus. Na presença do Espírito, no agir do Espírito em nós. Essa unidade, meus irmãos, é muito importante. E Paulo, nesse texto, nos explica um pouco sobre essa unidade. O apóstolo Paulo aqui, na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 1 ao 4, explicava à igreja de Filipos que ele estava feliz, ele estava satisfeito, apesar da situação difícil que ele estava vivendo. Ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso, uma situação catastrófica em sua vida, mas ele estava satisfeito no Senhor. Ele estava satisfeito em falando em nome de Jesus Cristo. Satisfeito com o fato de Jesus Cristo estar sendo conhecido pela guarda dos romanos, pelos grandes líderes de Roma, por causa dele. Aqueles gentios que antes nunca tinham conhecido Cristo, agora têm contato com a cruz, têm contato com a morte, o sofrimento, a ressurreição e a glória de Cristo, através da mensagem. Agora, meus irmãos, a partir do capítulo 2, Paulo começa a mostrar à igreja que ele, apesar de tudo isso, apesar de estar satisfeito e feliz, ele tem um desejo ardente no seu coração de ver essa unidade que é maior e mais gloriosa do que aquela unidade lá do Éden. E maior e mais gloriosa do que as unidades que nós víamos no mundo, como um uniforme, um grupo militar, uma empresa. Paulo está ansioso para ver essa unidade misteriosa no corpo de Jesus, na igreja de Filipos. E ele começa agora a ver, ou chamar a igreja a demonstrar essa unidade. Essa união espiritual, meus irmãos, ela se demonstra, segundo o apóstolo Paulo, numa unidade de pensamento e sentimento. A unidade cristã, a unidade que Deus dá novamente à humanidade, uma unidade mais gloriosa, ela se manifesta tanto na razão, nas faculdades da razão, quanto nas faculdades da vontade, ou seja, nos sentimentos, na maneira como pensamos e na maneira como agimos. Por isso que ele diz que ele deseja ver uma unidade da alma. Por alma, nós entendemos todo o ser humano, toda a faculdade do homem, tanto a razão, a sua capacidade racional, quanto a sua capacidade emotiva. Nós nos tornamos um à medida que temos o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de sentir e agir. Isso mesmo, sentir e agir. Uma igreja unida, meus irmãos, demonstra unidade no conhecimento, na fé, na profissão de fé, mas também nos sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, de socorro, tudo isso. A unidade cristã se manifesta nesses movimentos da alma. Como eu penso, o que eu creio e o que eu faço com o que eu creio. O que essa crença minha, ela produz. Tudo isso mostra a unidade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, para mostrar e provar isso para a igreja, ele usa de uma retórica fantástica. Paulo é um retórico maravilhoso. Ele usa técnicas, por exemplo, até mesmo de Sócrates.
as técnicas socráticas, né, da pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Muitas perguntas que ele mesmo já responde, né? Isso é um método grego de ensino. E Paulo usa isso aqui para convencer a igreja de que se a igreja de Filipos realmente está preocupada com a situação dele em prisão, se realmente a igreja de Filipos enviou um missionário até a prisão para saber se naquela prisão Paulo estava tudo bem, precisando de alguma coisa, se isso tudo derivou do fundo do coração, se isso tudo foi fruto do Espírito Santo, se isso tudo foi fruto da graça de Deus, então significa uma coisa: vocês demonstrarão a unidade cristã. Se possuem realmente a comunhão do Espírito Santo, vocês serão misericordiosos, bondosos uns com os outros, mas pensarão a mesma doutrina, a mesma razão de fé, seguirão a mesma Escritura, entendendo as Escrituras da mesma forma. E 4 coisas na retórica de Paulo provam que a igreja precisa demonstrar uma unidade. 4 coisas os irmãos podem ver nesse trecho. Primeiro, exortação ou consolo em Cristo. Aqui, algumas Bíblias traduzem por exortação, outras Bíblias traduzem por consolo em Cristo. Eu acredito, assim como Calvino, que a melhor interpretação de fato é consolo em Cristo, porque ele está falando do que ele passou em prisões, ele foi confortado, consolado em Cristo. Contudo, mesmo que você creia que seja exortação a melhor palavra a ser traduzida, não importa, porque logo depois ele fala da consolação e amor. Então, de toda forma, a ênfase de Paulo, até mesmo pela repetição, é o conforto, a comunhão, o amor em Cristo Jesus. E ele cita, portanto, consolo em Cristo, consolo de amor, comunhão do Espírito e, por fim, entranhados afetos de misericórdia e misericórdia. Essas são as 4 razões. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês estão preocupados comigo, certo? Vocês enviaram um missionário para mim, certo? Para ver se eu estou bem. Ok. Agora eu falo para vocês uma coisa. Se vocês de fato foram consolados em Jesus, se vocês têm de fato o consolo de amor, se vocês têm a comunhão do Espírito e se vocês têm entranhados afetos e misericórdia, vocês serão unidos em alma. Demonstrem isso. Eu quero ver essa unidade agora entre vocês, porque vocês mostraram essa unidade comigo, mas e uns com os outros? É isso que eu desejo ver, é isso que eu quero ver. E por que eu quero ver isso? Porque aquele que foi consolado em Jesus, aquele que foi consolado de amor, aquele que tem comunhão do Espírito e aquele que tem entranhados afetos e misericórdias, tem a unidade cristã melhor do que aquela unidade do Éden. Porque naquela do Éden, vocês tinham uma unidade não no Cristo mediador, mas no Cristo criador. Agora, por causa do pecado, ele morreu na cruz de maneira vicária e vocês têm essa unidade no corpo dele agora. Antes era em natureza, agora é no corpo de Cristo, em Jesus. Demonstrem unidade. Demonstrem unidade. Pois bem, meus irmãos, Paulo diz isso porque não existe nenhum crente no Senhor Jesus que não tenha sido consolado. E aqui é o ponto que eu quero focar agora nessa manhã. O ponto principal de Paulo é o consolo do amor, o consolo em Cristo, a exortação em Cristo, a comunhão do Espírito. Tudo isso nos mostra que nós somos consolados em Jesus. E o consolo em Jesus é aquilo que provoca a nossa unidade. Vocês já viram? Quando alguém passa a mesma coisa que você passou, como que você parece que torna-se um com ele? Geralmente é assim. Por que tem muitos irmãos na igreja que não tem misericórdia, não tem amor? Porque geralmente a gente não passou a dificuldade que o outro passou. Aí o negócio fica mais difícil, né, para nós. É assim, quando a gente nunca perdeu um emprego, e aí tem um irmãozinho da igreja que perde o emprego e fica desempregado. Para nós que nunca perdemos o emprego, fica tão difícil de entender a situação dele. Fica tão difícil de ter misericórdia dele. Não é verdade? Então, Paulo diz uma coisa. Há algo em comum em todos vocês, que é a base da unidade cristã. E essa coisa
em comum entre vocês, que é a base da unidade cristã, se chama consolo em Cristo Jesus. Todos vocês, se forem crentes verdadeiros, foram pessoas angustiadas. E todos angustiados encontram descanso e paz no Redentor. Portanto, vocês devem demonstrar unidade. Não existe um crente que não tenha pelo menos uma vez na vida se deparado com uma angústia. E uma angústia muito grande. Eu estou falando aqui de não uma angústia pequena, algo muito grande. E é isso que eu quero destacar. Todos nós, meus irmãos, fomos angustiados. Sabe por quê? Eu quero lembrar os irmãos que eu não estou falando somente das angústias da vida, mas a angústia espiritual que todo crente passou. Todo verdadeiro crente passou essa angústia, que eu vou dizer agora. A maior das angústias de um crente, meus irmãos, não é quando nós perdemos o nosso emprego, quando nós passamos dificuldade, quando perdemos alguém querido. Nenhuma dessas angústias, por maior que seja, é maior do que aquela que nós tivemos quando houve a conversão. O que eu estou querendo dizer aqui? Preste bem atenção. Quando um crente, meus irmãos, se converte, significa que Deus abriu seus olhos para duas coisas. Deus abriu os olhos dessa pessoa para ver a glória, a majestade, a grandiosidade de Deus, a cruz de Cristo, mas também abriu os olhos para ver o seu próprio coração e o seu pecado. E quando você vê o seu pecado contra Deus, contra aquele que morreu na cruz por você, só lhe resta uma coisa: angústia profunda por ter pecado contra o Deus eterno. Todo crente verdadeiro no Senhor Jesus passa por essa fase da angústia. É aquele dia quando você encontra a cruz e você fica desesperado. O que resta de mim, Senhor? O que resta de mim, senão o inferno? Essa angústia, meus irmãos, todo crente passou. Todo crente percebeu um dia que a morte, o sofrimento, o corpo rasgado, o sangue vertido, o túmulo, foi por minha causa, foi por meu pecado, foram os erros que eu cometi. Posso garantir, meus irmãos, que nada é pior do que a certeza de que nós ofendemos a Deus. Nada é mais angustiante para nós do que a certeza de que aquela cruz foi por minha causa. Foi por causa dos meus erros e pecados. Se você não teve essa experiência terrível na sua razão e na sua mente, você precisa colocar os seus joelhos no chão e pedir: Senhor, ilumina os meus olhos para ver. Todo crente deparou um dia com uma angústia grande. E como eu disse, se não há angústia maior do que essa para nós, e nós passamos por ela, com certeza, meus irmãos, qualquer outra angústia que estiver no nosso meio, nós agiremos com misericórdia, porque tivemos a mesma experiência. A mesma experiência. Mas aí entra algo importante, que depois de perceber esses pecados horríveis contra Deus, e entrar num estado de angústia, o Senhor nos consola com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, vem e nos mostra que aquela cruz foi para nos perdoar, foi para trazer verdadeiro perdão. E assim, aquela crise começa a acabar. É assim que funciona. Essa é a experiência de conversão. Seus olhos são abertos, você entra em crise, uma angústia muito grande, e o Espírito vem e consola a nossa alma, nos mostrando a esperança para o perdido. A esperança para aquele que foi quebrantado de coração, que teve o coração angustiado por causa dos seus pecados. A esperança. E aí então nós começamos a contemplar a misericórdia, a glória e o afeto de Jesus por nós. E agora algo fantástico acontece. Estamos preparados e aptos para consolar aqueles que estão à nossa volta. Isaías capítulo 53, verso 5 nos mostra como Jesus nos consolou.
Ele diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, de fato, e moído pelas nossas iniquidades. Aqui está a angústia. Mas depois ele termina: o castigo que nos traz a paz, porém, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paz e cura para nossas almas. Paz e cura. Uma igreja unida, meus irmãos, é formada por um grupo de pessoas que foram, pelo menos uma vez na vida, profundamente angustiadas. Angustiadas pelos seus pecados, contra o eterno Deus que os salvou. Mas também, uma igreja unida é uma igreja formada de pessoas que foram consoladas por esse Deus eterno que morreu na cruz para nos salvar. Essas duas características são importantes. E é aqui que se manifesta o amor dito pelo apóstolo Paulo. Essa consolação, meus irmãos, que vem até nós, é aplicada pelo Espírito. Jesus, depois de subir ao céu, ele sobe aos céus, e antes de subir aos céus, ele promete que o Pai enviaria alguém responsável por nos dar esse consolo, que é o Espírito Santo. Creio que todos os irmãos conhecem o famoso texto de João, capítulo 14, verso 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. O Espírito está entre nós. Ele foi derramado. Portanto, deve haver unidade. Agora, note algo que Jesus prometeu. Ele nos consola ensinando todas as coisas que Jesus disse. Ele nos mostra o que Jesus falou, o que Jesus nos ensinou. O Espírito trabalha em nosso coração com as palavras de Jesus. Portanto, não existe consolo nenhum à parte da mensagem da cruz. A nossa angústia pelos pecados, elas são substituídas pelo consolo de Cristo por meio da mensagem pregada, por meio da palavra de Deus. É importante lembrar isso. Mas aqui, eu quero lembrar um outro detalhe dos irmãos, que nos faz unidos também. Apesar da nossa angústia pelo pecado ser a maior de todas, nenhuma angústia pode ser maior do que a angústia pelo pecado contra Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor, sofreu uma angústia infinitamente maior do que a nossa própria angústia. E aqui está a unidade cristã. A unidade na angústia. A unidade na angústia. Veja o que diz João capítulo 12, verso 27. Agora está angustiada a minha alma. Isso é Jesus dizendo. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente é com este propósito que vim para essa hora. A angústia de Jesus era grande, meus irmãos. Nós sabemos disso. Se você vê o que Jesus passou no Getsemane, você vai perceber uma angústia terrível no corpo, na alma. E deixa eu dizer algo. Nem mesmo a angústia pelo pecado é maior do que a angústia que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Porque você se angustia pelos seus pecados contra Deus. Jesus ficou angustiado por causa de todos os pecados, de todos os eleitos que ele carregava. É muito maior. Não dá para mensurar a angústia que você passa com a angústia de Jesus. Não dá para mensurar isso. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo na pior e na mais intensa das angústias, sabe o que aconteceu? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, nos ensina: tragada foi a morte pela vitória. Aquele que sofreu a pior das angústias venceu a angústia da morte. Ele venceu, para que nós fôssemos unidos com ele, pudéssemos ser angustiados pelo pecado, não tanto quanto ele, e consolados pelo mesmo que o consolou, ressuscitando-o dos mortos. Isso é unidade cristã. Isso é unidade em Jesus Cristo. 3 coisas nós precisamos destacar aqui. Cristo foi o mais angustiado de todos os homens. O Espírito mostra que Jesus, apesar de ser angustiado, foi angustiado por nós, para nos consolar.
E nossa angústia, por causa das ofensas a Deus, é finalmente substituída pela alegria daquele que foi angustiado na cruz, Jesus. É por isso que nós lemos Isaías capítulo 12, ficamos tão satisfeitos. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Com alegria. Com alegria. É por isso que Davi fica tão preocupado com a alegria da salvação, a ponto de ele dizer para Deus: Deus, não retire de mim a alegria da tua salvação, não retire de mim o teu espírito. Me lembra e renova em mim a alegria da tua salvação. O rei Davi falou isso, ensinou isso e mostrou isso. Mas aqui, meus irmãos, até agora eu falei da consolação que nos leva à unidade cristã em relação ao pecado. Mas também eu tenho que lembrar para vocês que há uma outra consolação dada por Deus. Deus não só nos consola por causa dos nossos pecados, Ele nos consola também em relação às angústias da vida, comum da vida. Eu sei que muitos irmãos aqui estão angustiados. Todos nós passamos por angústias da vida. É angústia porque o seu filho talvez não conhece a Cristo, sua esposa não conhece a Cristo, seus entes queridos não conhecem a Cristo. Talvez angústia por causa de uma doença, talvez angústia por causa de uma perda recente, talvez angústia porque perdeu o emprego, talvez angústia porque está passando dificuldades financeiras, angústia talvez porque você não consegue realizar aquele sonho que você tanto tem. Nós passamos por essas angústias comuns da vida. Mas há uma boa notícia também em relação à cruz de Cristo. Cristo venceu na cruz e nos consola de maneira integral também. O consolo de Cristo em relação às dificuldades da vida também. Nós podemos ter esperança de que os momentos angustiosos vão acabar e no final vai contribuir para a nossa unidade como igreja. Os irmãos passam por um momento angustioso, perderam um pastor querido, mas isso será substituído, essa angústia será substituída por uma unidade maior em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala aqui. Unidos em Cristo. Por que o Senhor tem compaixão das nossas dificuldades do dia a dia? Porque o Senhor tem compaixão de nós, mesmo nas angústias que não são causadas pelo pecado. Por que isso? Porque Cristo se importa com todo o nosso ser. Ele se importa com o nosso corpo, com a nossa alma e com as nossas relações pessoais também. Se Deus não se importasse com as nossas relações pessoais, Ele não diria para os casais: olha, vivam em paz, observem a relação entre Cristo e a igreja, porque não importaria. Paulo não pediria à igreja para viver em uma unidade de pensamento, porque o que importa é a sua alma. O Senhor quer também uma unidade social em nós. Ele se importa com o nosso convívio, com a nossa vida. A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Uma irmã da nossa igreja, certo dia, me procurou e disse: pastor, eu não tenho razão para viver. Eu só vivo assim, mas eu não sinto alegria, não tem isso. Sabe por quê que ela diz isso? Porque ela não está conseguindo perceber que a sua vida foi um presente de Deus, uma misericórdia de Deus, onde ela pode contemplar as glórias, o poder criativo, o poder de sustentação e de preservação de Deus e o poder de salvação de almas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E no verso 4 ele diz: é Ele quem conforta toda a nossa tribulação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha o objetivo aqui da angústia, olha o objetivo do consolo, olha a unidade cristã de novo chegando aqui. Paulo diz:
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E ele continua: com a consolação, porque nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus permite que nós sejamos angustiados pelos nossos pecados quando o encontramos. Deus permite que sejamos angustiados dessa vida, com as coisas comuns dessa vida. Sabe para quê? Para servirmos de instrumentos nas mãos dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que serão também angustiados, como nós somos. É por isso que Deus nos deixa passar por algumas angústias. Há um princípio didático aqui de Paulo. Deus nos consola com a consolação que Ele mesmo nos deu. Ele nos consola com Ele mesmo, consigo mesmo. Todos meus irmãos que foram angustiados experimentaram a consolação de Cristo por meio do Espírito, usando a palavra revelada. Não há como ser um grupo unido negligenciando o trabalho de consolar uns aos outros quando estivermos em angústia. Por isso que o Senhor nos ensina: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Consolai uns aos outros no poder do Espírito. Eu quero fazer, meus irmãos, algumas aplicações bem simples. Basicamente, quatro aplicações importantes. A primeira, com base em Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 4. Nada pode contribuir mais para a consolação de uma igreja, de indivíduos, do que Cristo morto e ressurreto, do que a palavra da cruz, pois a nossa unidade deriva dele. A palavra de Cristo, meus irmãos, é que nos consola. Só há unidade entre vocês se vocês foram consolados por Deus. Então, observe para dentro de você. Olha o seu coração, olha a sua alma. E veja: Senhor, um dia eu fui consolado por causa dos meus pecados, pela ofensa que eu fiz à cruz de Cristo. Houve esse dia? Olhe para dentro de si. Peça ao Espírito para iluminar a sua mente. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. Nada é tão eficaz para contribuir com a unidade de uma igreja do que a angústia e a consolação da angústia. Cristo Jesus. Não é. Isso tudo é bom. Eu não estou falando que nós não podemos fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é, veja, os eventos da igreja não servem para dar unidade à igreja. Os cafés da manhã não servem para dar unidade à igreja. As comemorações não unem os irmãos. Os churrascos não unem os irmãos. Os encontros de mulheres para tomar chá não aumentam a unidade cristã. O que aumenta a unidade cristã é ser consolado pela palavra da cruz em Cristo. A mensagem da cruz habite ricamente em vocês. Isso é que aumenta. Se queremos aumentar a unidade, pregue mais. Observe mais as Escrituras. Sejam e trabalhem ardentemente em prol do que Jesus falou e das palavras de Jesus e do consolo que há em Cristo Jesus. Uma igreja em angústia, meus irmãos, é uma igreja também que cresce em unidade. Louvado seja Deus por isso. Quanto mais pessoas nós tivermos na nossa igreja angustiados pelos seus pecados contra Deus, maior será a nossa unidade cristã. Porque à medida que essas pessoas forem angustiadas pelos seus pecados, elas serão consoladas. E nós seremos ferramentas, porque Paulo mesmo disse: vocês vão ser ferramentas para consolar outros, com o mesmo consolo que vocês tiveram em Cristo Jesus.
Há momentos difíceis, segundo ponto, há momentos difíceis em nossa vida que nos faz chorar, que nos faz ter desejo de parar. Há momentos em nossa vida, meus irmãos, que nós vamos desesperar. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Mais dia ou menos dia, acontecerá com você. Um momento de tristeza, de choro. Um momento em que vai parecer que nós estamos num labirinto. Contudo, lembre-se que maior que sejam as suas dores e angústias, por mais que as pessoas possam não entender o quanto você sofre, ninguém sofreu mais do que Cristo na cruz para te salvar e te consolar no Espírito Santo. Lembre-se disso, porque Deus está te usando para dar unidade ao povo dele. Deus está te usando. Aqueles irmãos em Cristo que mais foram angustiados na história da igreja foram aqueles irmãos que mais contribuíram para um só pensamento, um só amor e um só desejo. Quer ver? Eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas eu quero citar um que eu amo muito, de paixão, que é o pastor John Owen. Viveu lá no século 17. O pastor John Owen, meus irmãos, perdeu todos os seus filhos. Todos. Se eu não me engano, ele teve 12 filhos. Eu não lembro mais exatamente a quantidade de filhos. Acho que eram 12. Todos os 12 filhos morreram. Ele viu todos. E ele descreve a sua alma dilacerada, a sua alma acabada. Mas sabe o que é mais glorioso nessa história? É que em cada momento da vida dele, quando ele perdeu um filho, ele produziu uma obra maravilhosa. Eu tenho uma coleção completa dele em casa. Os 16 livros. Os 16 volumes, na verdade. E você vê, por exemplo, tem um, se eu não me engano, quando ele perde a esposa, ele faz uma obra magnífica sobre o Espírito Santo. Comunhão com Deus Trino. Veja que a angústia de John Owen produziu para nós uma das obras magnas, uma das obras mais maravilhosas sobre o Espírito Santo e a sua obra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando ele escreve sobre como vencer a tentação, a mortificação do pecado, na morte de um filho, e ele diz que quando a angústia o toma, ele se senta e escreve para a igreja do Senhor. O Espírito Santo usando a angústia de um crente para dar unidade de pensamento e de sentimento para o corpo de Cristo. Veja bem, há um outro ponto que deriva deste. Lembre-se sempre, Cristo foi angustiado para que você fosse consolado nele, não somente por causa do pecado. Quando a igreja estiver passando por uma crise de unidade, de pensamento, lembre-se, Jesus morreu para nos dar essa unidade. Ele foi angustiado para que fôssemos unidos. Lembre-se disso, porque essa mensagem nos traz consolo e também unidade. Por fim, lembre-se que se nós somos unidos uns aos outros, nós necessariamente somos unidos a Jesus. E essa é a unidade maravilhosa. Unidos a Cristo em amor. Se vocês forem unidos a Cristo em amor, se vocês forem consolados em Cristo, se vocês têm comunhão do Espírito Santo, se vocês têm entranhados afetos e misericórdias, vivam a unidade cristã. Vivam a unidade cristã. A unidade com Cristo é mais importante do que qualquer outra unidade na face da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e pedir a Deus misericórdia agora? Senhor, clamamos a Ti a Sua misericórdia e graça nesse momento. Pedimos que o Senhor use a Sua igreja
neste mundo, dando a ela unidade de pensamento, de sentimento, uma unidade superior a tudo, Pai amado, que há nesse mundo. Não há unidade militar, não há unidade empresarial, não há, Senhor Deus, nenhum outro tipo de unidade nesse mundo que se compare à unidade de estar em Cristo Jesus. E eu peço que o Senhor derrame a sua bênção e misericórdia sobre essa congregação, para a glória, honra e louvor do seu nome. Oramos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus seja louvado. Nós vamos ler agora, meus irmãos, o Catecismo Batista, pergunta de número 104. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Farei a pergunta, os irmãos responderão. Sim, nós vamos para o credo apostólico primeiro. Desculpa, irmãos. É que eu segui a sequência aqui na... Vamos ler juntos o credo apostólico? Poderoso, Deus dos céus e da terra, e Jesus Cristo, Senhor, você, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria de Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Pergunta de número 104. Qual é o dever dos que são corretamente batizados? Amém. É dever nosso zelar pela unidade cristã. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos agora à ceia do Senhor.